Frente. Olá, senhoras e senhores, para você que gosta de apito, para você que gosta de bandeira, eu sou Ricardo Ventura e esse é o Linha de Frente. Aqui nós debatemos política, comportamento e o que mais tremular nas redes sociais. Marcelão, eu quero começar com você. Você sabe que 7 é conta de mentiroso, sabia disso? É um ditado popular, né? 7 é conta de mentiroso. Mas no último dia 7, nós tivemos algo muito importante, que foi a maior manifestação cívica que aconteceu nesse país, o 7 de setembro, quiçá uma das maiores do mundo. Só que nós tivemos, antes dessas manifestações, outras pessoas se manifestando, dizendo que ia ser um caos, né? Que precisávamos de snipers, iam precisar de grupos antibomba, antiterror. E também o Barroso acabou falando assim, olha, vai ser a maior reunião de fascistas. E daí fascismo me lembrou Mussolini, me lembrou aquelas pessoas violentas, né, que tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. Por que você acredita que teve tanta pressão, tanta tensão antes de acontecer o dia 7 de setembro? Meus cumprimentos a ti, Ricardo, um cumprimento a Daniela, a Duda, a Deise, essa equipe maravilhosa da Jovem Pan e a todo esse público fantástico que acompanha os programas da Jovem Pan. Olha, eu vou ser bem direto. Da minha perspectiva, isso é muito simples. O STF, em especial, foi quem se manifestou, algumas personalidades do STF, algumas personalidades do Tribunal Superior Eleitoral se manifestaram, porque eles estão vendo que existe uma certa dicotomia entre o que é apresentado por pesquisas eleitorais e aquilo que é apresentado nas ruas. Ora, você encontra pesquisas eleitorais que colocam o presidente da República na concorrência lá embaixo. Outras apresentam o presidente da República com um grau de rejeição gigantesco. No entanto, o que nós observamos, o presidente da República, aonde ele vai, normalmente ele é bem recebido e uma multidão o acompanha. Por qual razão, então, eu digo que este é o ponto de partida para entender as manifestações dessas autoridades? Porque são autoridades que estão comprometidas com alguma coisa neste processo eleitoral. Eu não estou dizendo que estão comprometidas com coisas erradas, com corrupção, nem nada disso. Eles estão comprometidos com um determinado espectro, razão pela qual eles veem o que está ocorrendo e não conseguem admitir que pode estar ocorrendo procedimentos errados. Vamos colocar de uma outra maneira. Nós temos as pesquisas são científicas, tudo bem, mas ela tem metodologia e precisa de identificar nessa metodologia qual é a amostragem. Além disso, de acordo com a forma como você faz as pesquisas, você pode direcionar ou não. É uma escolha pessoal e individual daqueles que estão definindo na pesquisa a metodologia que vai ser adotada. Ora, quando eles observam que há uma separação entre a realidade e a narrativa, e eles parecem que estão se comprometendo com um dos lados que está composto nessa narrativa, eles já começam a pressupor ações com uma forma de criar não diria um caos, uma desordem, mas para criar uma certa animosidade. E essa animosidade pode simplesmente ser revertida contra o atual governo, contra o presidente da República, contra aqueles que podem estar querendo a continuidade deste governo. Simples. É intencional chamar de fascistas, dizer qual é a dimensão verdadeira do fascista no Brasil a partir das manifestações de patriotismo que se encontram no 7 de setembro, tal qual nós vimos na quarta-feira passada, que aconteceu. Ali foi patriotismo. Mas, ao fazer isto, preserva a ideia de separação, segregação entre dois grupos que são inconciliáveis. Isso é que, para mim, é o que mais dói. Eles estão colocando como sendo grupos inconciliáveis, já que não fazem parte da mesma família, do mesmo povo, da mesma sociedade, da mesma nação, que é um termo que eu não gosto, mas da mesma nação. É necessário ter essa dicotomia para garantir que na polarização, um determinado grupo que saiu do poder e quer voltar, ele consiga se posicionar como lado bom dentro do lado, em perspectiva do lado mal. O lado mal é exatamente aqueles que vieram se manifestar no 7 de setembro, segundo eles. Essa é a razão pela qual eles antecipadamente já taxaram, criaram uma marca. Isso está dentro da lógica da disputa pelo poder, no qual esses indivíduos, infelizmente, estão fazendo parte. Deise, o Marcelo trouxe
justamente que pode ser que o Barroso ou outras pessoas, outras linhas, né, blogueiros, porque blogueiros também falaram isso, jornalistas disseram, olha, não saia de casa, fique em casa, não vá se manifestar, porque eles são violentos. Inclusive, vamos protegê-los com snipers, com esquadrão antibomba e tudo mais. Aí o Marcelo trouxe uma coisa interessante. Será que essas pessoas realmente elas estão contaminadas com essas pesquisas e aí o rei está nu? É tipo assim, eu continuo não vendo o rei nu e fico vendo as pesquisas dizendo não, o vestido do rei é muito maravilhoso, é feito com fios de ouro e só os espertos podem enxergar. Então, o que me dá uma coisa maluca é as pessoas veem a pesquisa, ou seja, as vestes dos reis, e vê a população na rua, ou seja, o rei está nu. Então, será que eles se contaminam tanto e é de má fé ou realmente eles acreditam que existe um lado mauzão da sociedade que quer bater em todo mundo, quer matar todo mundo e existem duas nações dentro do Brasil? Como é que você vê a preparação do 7 de setembro? Que eu não estou entrando ainda no 7 de setembro em si, mas a preparação. Por que tanta tensão? Por que tanto ódio? Por que tanto medo do 7 de setembro? Como é que você vê isso, Deise? Bom, então, em primeiro lugar eu queria agradecer o convite, de novo dizer que é um prazer falar com vocês. Marcelo, queria te encontrar pessoalmente, mas dessa vez não foi possível, mas é sempre um prazer conversar contigo. Essa questão do medo, ela se justifica muito pelo que aconteceu no 7 de setembro do ano passado, né? O presidente Jair Bolsonaro, ele foi mais agressivo no plano simbólico, né? Diga-se de passagem, mas ele proferiu palavras contra o STF e isso criou um clima de animosidade, né? Esse medo que tu tá falando, Ricardo, ele se justifica por causa desse estado de tensão, pelas consequências da pandemia, que deixou todo mundo sem reação, porque em alguns momentos o governo fala uma coisa, mas os governadores falam outro, então se criou uma confusão na sociedade. E aí a gente tem que entender que esse ano tem um ponto diferencial, é uma campanha eleitoral. E qual o principal fundamento político para trabalhar uma campanha eleitoral? É o medo. Então, o medo está sendo utilizado por A, por B, contra justamente A e B. Então, se justifica muito esse estado de tensão. É claro que há exageros e aí a gente não tem como controlar. Mas tem um ponto que eu sempre gosto de lembrar também. O Nietzsche já falava isso, né, que a realidade ela não é dada, ela é construída. E no momento em que a gente vive com tantas fontes de informação, que nem sempre são somente os veículos de comunicação, mas a gente tem acesso a todo tipo de comunicação e a pessoa normalmente vai tendenciar a buscar aquela informação que faz parte da autoafirmação dela. Então, as pessoas, cada grupo vai se apoiando no que se autodetermina. Então, por exemplo, se eu estou acreditando nessa narrativa que existe de que o 7 de setembro será violento, eu vou procurar consumir esse tipo de informação. Isso vai fortalecendo o que eu penso. Se eu acredito que não vai ser violento, se eu estou acreditando num outro tipo de informação, eu vou para as ruas e tudo transcorre normalmente, né? Mas tem muitos aspectos aí, mas esse medo se justifica pelo que foi criado até agora, né? Vamos lá, olha que interessante. Duda, a Deise falou assim, agressivo no campo simbólico. Eu gostei dessa frase porque, assim, de fato, 7 de setembro do ano passado, você esteve na Paulista? Sim. Teve alguma coisa violenta? Algo se justifica para que as pessoas se agarrem para dizer assim, olha, essa caneca caiu no chão, então eu tenho que tomar cuidado, tenho que colocar ela, trazer mais para cá para que ela não caia de novo. Houve algo violento ou em qualquer reunião que os brasileiros patriotas, aqueles brasileiros que se vestem de verde e amarelo, você chegou a ver no 7 de setembro do ano passado algo agressivo? Não, de forma alguma. Eu geralmente tenho o hábito até de vir para as manifestações em família. E eu venho com amigos, pessoal da minha idade, gente mais velha, meus pais. E eu nunca vi nada. Eu estive em todas as últimas grandes manifestações da Paulista e não sou só eu que nunca vi nada, porque nunca aconteceu mesmo. É assim, o pessoal se preocupa em limpar o chão até. Para você ter noção, tem até cartazes, que é assim, é quase padrão, assim, sempre ter esses cartazes na manifestação, que é depois que a manifestação acabar, limpe o chão. Tem um pessoal que anda com esses cartazes, porque a gente realmente faz isso. Você vai ver, a gente vai atrás... As lixeiras lotadas, né? Sim, por que lota? Justamente porque vai todo mundo atrás do lixo. E
No último setembro é muito comum, eu vi muitas pessoas com cachorros, por exemplo, o pessoal com aqueles cachorrinhos bem cheio de frufru, sabe, com lacinho no cabelo e tudo mais. Cachorro de madame. Cachorro de madame, sim, é o que mais tem, é cachorro de madame. É gente com bebê, sabe, neném de colo mesmo. Eu já vi cadeirante, eu já vi senhores, daqueles que são senhores há muito tempo, sabe? Caramba! Que são muitos senhores. E eles estão lá no meio, não tem problema nenhum. O pessoal do Gays com Bolsonaro tá presente, é gente negra, é gente branca. Já vi até índio, o pessoal assim, trajado mesmo, com aqueles chapéus, com cocar e tudo mais. Isso tem de tudo e todo mundo se respeita. É um lugar que quando você vai, você sabe que ali você tá entre amigos. É muito seguro. É comum as pessoas acharem cartão de crédito cair no chão, celular cair no chão, porque no corre-corre as pessoas acabam perdendo. E eles entregam para os carros de som e os carros de som anunciam, sabe? Ó, fulano, você perdeu o negócio, tá aqui, vem buscar com a gente. Então, é tudo muito civilizado, é tudo muito bem organizado. As pessoas estão todas num clima muito amistoso, todo mundo fica muito feliz, as pessoas cantam aquela música Eu Te Amo, Meu Brasil, Eu Te Amo. Essa música, eles cantam assim, trocentas vezes, em toda a manifestação. E é tudo muito pacífico, é literalmente pacífico. Pacífica, essa é a palavra. Então, essa história do agressivo é só no campo da teoria mesmo, é só no campo, assim... No campo simbólico. No campo simbólico, porque não vem pra realidade, porque não tem nenhuma agressividade no campo real, né? Eu sinceramente, eu sou obrigada a dar minha opinião, eu acho que eles fazem tanto esse trabalho de deixar as pessoas aterrorizadas, né? Falar que vai precisar de sniper, esquadrão antibomba e tudo mais. Talvez, justamente para fazer com que, como eles sabem que quem frequenta esse tipo de manifestação são pessoas muito família, é gente com crianças e tudo mais, é gente que se preocupa com aqueles que estão juntos, talvez eles façam isso justamente para deixarem as pessoas com medo numa tentativa de diminuir a adesão popular, né? As pessoas vão pensar, nossa, mas vai estar cheio de sniper, vai ter gente armada lá. Eu não vou levar minha família para isso. As pessoas ficam com medo, eles constroem uma sensação de medo. No 7 de setembro de 2021, a gente viu, salvo engano, acho que foi da CNN, a moça dizendo que nós teríamos pessoas armadas na rua porque bolsonarista gosta de dar tiro nos outros. Então, assim, é um trabalho que eles fazem que não condiz com a realidade. Não condiz nem um pouco com a realidade que a gente vê nas ruas. Daniela, qual que é a sua visão em relação a isso? Por que se planta? Porque é uma informação plantada. Porque, gente, eu vi todas as manifestações desde 2013, inclusive aquelas que eram violentas, que tinham os black blocs, que foi aquelas que começaram por causa dos 20 centavos, lembra disso? Sim, começaram 20 centavos, não vai aumentar o ônibus, 20 centavos, não sei o quê. E dali foi engraçado porque não se sustentou, né? Aí sim as pessoas começaram a se manifestar, grudou pro impeachment da Dilma e tudo mais, aí depois já para as eleições, e as pessoas, isso que eu quero deixar bem claro, começaram a usar, a gente vai falar isso daqui a pouco, o verde e o amarelo. Sim. Tanto é que era assim, sem partido, sem bandeira, sem partido, sem partido. Sim, qualquer bandeira que aparecia fazia a pessoa baixar, sair daquele, porque a gente queria mostrar que eram os brasileiros tomando as ruas. Exatamente. Mas o que você acha que leva um ministro, né, da mais alta corte, chamar os brasileiros de fascistas? Meu Deus, ele é ministro desse país e ele chama todos os brasileiros de fascistas? Exatamente. E aí fala que vai ter bomba, porrada, parece que é a música da Jojo Todinho, sei lá. Porrada, como é que é? Bomba, porrada e sei lá, alguma coisa. Tiro, porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba. É isso aí. Justamente quem deveria, né, acalmar. Ou seja, as instituições. Então, ele diz assim, olha, as instituições estão por um triz, porque a gente aqui... Aí ele mesmo fala que vai ter tiro, porrada e bomba, fascismo. Exato. Qual que é a sua explicação? Olha, Ricardo, e justamente eles deveriam zelar pelas instituições. Onde estavam, né, o presidente do STF, né, o presidente do Senado, o presidente da Câmara? 7 de setembro é a data de todos os brasileiros. Né? Não é de um setor ou de um segmento, mas eles escolheram
não ir, mesmo sendo convidados. Ah, porque seria um comício? Mas se eles acharam que é um comício, que se coloque a presença das instituições brasileiras. Este é um momento para colocar os heróis nacionais, os nossos cientistas, né, os nossos professores, né, Boa. todos aqueles que trazem o orgulho geral da nossa nação. Não é? Mas isso não foi feito. Mas por que não foi feito? Porque aqueles que também ficam falando que nós estamos em uma frágil democracia ou até, não é, com a possibilidade de uma ditadura, o que é simplesmente inacreditável alguém sair do país para falar algo nesse estilo, não preservar as instituições e não estar presente na data nacional. Começa por aí. A Deise falou algo, Ricardo, que também achei bastante interessante, para além das movimentos que já colocaram aqui também. Ela falou sobre narrativa, né, relacionada à violência. Isso é que vem sendo construído e vem sendo colocado como pauta sempre. E de uma forma, como é que eu poderia dizer, extremamente errônea, porque simplesmente estão colocando, não é, os brasileiros, principalmente aqueles que são religiosos, principalmente evangélicos, dando chacota com quem é conservador, não é, chacota com quem escolhe determinado candidato, como é o caso, por exemplo, do Bolsonaro, chacota com aqueles que resolvem vestir o verde e amarelo, independentemente de quem vai votar, não é? E simplesmente colocam todo mundo como se fossem fascistas, como se fossem violentos, não é? Toda essa família que a Duda estava falando agora, ela, a família dela, vocês não são fascistas, simplesmente porque vocês foram lá na Paulista e participaram de todas as manifestações. Onde nós estamos chegando com relação a isso? Onde se quer chegar? Não é, se quer chegar é nisso, nesse constrangimento das pessoas terem vergonha de usar o verde e amarelo, das pessoas terem vergonha, não é, de manifestar a sua opinião. Desculpe, isso sim é autoritarismo. Chegar na nossa rede social também e pressionar em quem você votou, sua fascista. Não é? Infelizmente, é esse o ambiente que está sendo colocado. Por quê? Não é? Porque se acham guardiães, não é, da moral, querendo simplesmente colocar ali uma fiscalização de quem você está votando e você não é digno de falar absolutamente nada. Infelizmente, nós estamos vendo essa narrativa da violência crescendo, a falta de respeito com relação ao outro, a falta de respeito com relação à liberdade de escolha, à liberdade de manifestação. Infelizmente, esse é o cenário que nós estamos vendo aqui no nosso país e é muito triste. Aqueles que se colocam... E hoje, Ricardo, o que eu vi... Especialmente, sequestraram os símbolos nacionais. É o que eu quero falar na sequência, viu, Daniela? Então, já que você trouxe esse ponto, eu quero trazer para a sala aqui, para a nossa mesa, começando aqui com o Marcelão, porque é o seguinte, muito se falou que o Bolsonaro, e é engraçado que é sempre o Bolsonaro, né? O Bolsonaro sequestrou, aí é a semântica da palavra, né? Não é ele usou o verde e amarelo, ele sequestrou o verde e amarelo para ele. Sendo que isso é uma falácia. Mais uma vez, eu vi as pessoas usando verde e amarelo desde 2013, quando o Bolsonaro nem estava pensando em ser candidato a presidente da República. Nós tomamos as ruas com verde e amarelo e dizíamos, não queremos bandeira de partido, nós queremos brasileiros. E aí, quem acabou refletindo os anseios de uma parcela da população, e isso chama-se política, foi o Bolsonaro. Como tem gente que gosta do Lula, como tem gente que gosta do Ciro, como tem gente que gosta da Tabet, enfim. Agora, se a maioria gosta e se veste e não tem vergonha das cores da bandeira, não tem vergonha de cantar o hino, não tem vergonha de rezar em público, não tem vergonha de fazer o sinal da cruz, isso é fascismo? Então... nesse dia 7 de setembro, Marcelo, você viu um movimento fascista? Tinha muitas pessoas perigosas? Porque o que você viu no dia 7 de setembro e o que você acha da população? Como disse o Alexandre de Moraes, não poderia usar as cores verde e amarelo na propaganda
dos 200 anos, porque verde e amarelo era do Bolsonaro, então não poderia usar isso na propaganda. Como é que você vê um negócio desse? Está dentro de um conjunto de absurdos. Eu vou pegar alguns pontos. Um ponto que a Deise falou, um ponto que a Duda falou, um ponto que a Daniela falou. No que a Deise Você viu que eu só falo besteira? Não. Porque ele pegou o ponto de todo mundo aqui, menos de mim! Eu senti isso, hein? Menos de mim! Agora é que vem... Isso é sexismo! Agora é que vem a habilidade, porque a minha conclusão vai ser exatamente... Então vamos lá, você pegou um ponto de cada uma dessas senhoras, e concluirei dessas damas. Tal qual você concluiu. Mas eu vou começar pelo ponto da Deise, como ela falou assim, em campanha o medo faz parte. Eu concordo, se você utilizar como estratégia de campanha, você vai atrás de elementos que possam, de alguma forma, posicionar um candidato para além de um projeto de governo, principalmente numa situação como a nossa, que nós temos uma desestruturação total do nosso sistema político, da nossa vida política, causada não pelos discursos simbólicos de um presidente da República, porque os discursos deles acabam sendo tolhidos à medida que, num processo de execução, qualquer que fosse, ele tem que lidar com instituições, com várias lideranças e tem que negociar com todas elas. Isso está no campo do simbólico. Mas tem uma coisa que a Deise falou que eu achei muito curioso. É verdade. O medo faz parte de um processo de campanha quando você vive uma situação como essa. Nós estamos numa campanha eleitoral para presidente da República. Só tem um problema. STF e TSE não estão em campanha. Eles não são políticos para participar da campanha. Eles não têm esse direito. O direito deles é acalmar. Você não acalma alguém quando você olha para ele e antes de conversar você está dizendo você é fascista, a tua família não presta, você está fazendo coisas erradas, você quer destruir a ordem. Se você tem a função de mediar um processo, você não pode antecipadamente já qualificar aqueles que estão inseridos no processo de mediação. Aí, eu vou pegar o ponto que a Duda falou e encerrar com o ponto que a Daniela falou para chegar na tua conclusão. O que a Duda falou, ela não viu o fascismo e é tudo pacífico o que aconteceu. Em síntese, se isso ocorreu, qual é a conclusão que a gente chega? Certamente, eles estão se posicionando de uma maneira antecipada para adquirir recursos simbólicos para fazer aquele monitoramento que a Daniela apresentou. E por qual razão eles querem fazer esse monitoramento? Aí já mostra que é uma instituição que está desestruturada pelo comportamento daqueles que a compõem. E esse comportamento, com todo respeito, não pode levar aquilo que o Ricardo falou. Afinal de contas, o que eles querem? Eles querem mostrar um caos na sociedade? Querem se antecipar e colocar sniper? Por que vão colocar sniper? Tá certo. Dentro da lógica de qualquer manifestação, você tem que ter, sim, agentes de segurança preparados para quaisquer ações. Isso é fato. Só tem um detalhe. Você não pode dizer que vai adotar um aparelho de segurança, um aparato de segurança, vinculando este aparato de segurança a uma necessidade, supostamente, de um grupo que você já está dizendo que é um grupo violento. A violência está sendo praticada exatamente por esses, que estão tentando demonizar um lado para garantir, de alguma maneira, que esse lado não tenha sucesso e aquele outro com o qual você está se associando possa navegar com melhor desempenho. Infelizmente, concordo com a Deise e aí eu vou dizer, realmente, faz parte. Mas STF e TSE não estão em campanha. Eles devem ficar calados. Você está no interior, né, do Rio Grande do Sul. Não sei se você acompanhou as manifestações aqui, o ato cívico. Não foi manifestação, foi um ato cívico, na realidade, 7 de setembro, para comemorar os 200 anos da independência e tudo mais. O que você viu na população, né? Qual foi o retrato? Precisou ter esse medo ou foram pessoas a fim de esboçar e exacerbar o seu patriotismo, cantar o hino nacional, pedir liberdade, pedir lisura, rezar? Olha que interessante, rezar, cantar o hino, se abraçar, crianças, velhos, pessoas de todas as tribos. O que você viu tanto perto de você, que você está no interior, e também nos grandes centros, provavelmente você seguiu pela televisão? Não, Ricardo, movimento totalmente pacífico, o que a gente sempre esperou que pudesse acontecer no 7 de setembro, né? Acho que foi uma demonstração de força também do presidente Jair Bolsonaro, né, que conseguiu levar essas pessoas às ruas e, com certeza, em relação ao
transcorrer do dia foi tudo muito bem. Eu queria só voltar em 2 pontos, se vocês me permitem. Sim, claro. Você falou até de sequestrar os símbolos, né? Isso é uma bobagem, isso faz parte do jogo, faz parte do jogo político. É a mesma coisa se alguém usar uma camiseta vermelha, porque tu é da esquerda, sabe? Então, foi uma jogada de marketing. O presidente Jair Bolsonaro usou, sim, a bandeira do Brasil numa campanha eleitoral, isso deu certo e as pessoas se sentem relacionadas com ele quando usam essa bandeira. Agora, isso não me impede de forma alguma, por exemplo, de usar uma camiseta do Brasil. Isso é uma bobagem, de novo, são essas confusões que se criam para criar o amigo e inimigo. Né, nisso não tem nada a ver. De novo, teve uma juíza que eu acho que foi até aqui do Rio Grande do Sul que falou que não poderia usar as cores do Brasil porque identificaria uma campanha. Não, gente, sabe menos. É um jogo político, é uma campanha, é democracia, cada um usa o que quer. A gente, esses dias, estava fazendo um exercício de como seria a nossa vida sem democracia. Né? Então é isso, a gente não poderia usar a camiseta do nosso país, então isso é completamente fora de questão, sabe? Eu não gosto nem de ouvir esse tipo de assunto, porque eu acho completamente infundado. Mas em relação ao medo, eu acho maravilhoso que tenha transcorrido tudo numa paz, mas a gente não pode esquecer que há uns 2 meses as pessoas estavam se matando por causa de política, né? Tinha uma agressão. E aí, gente, vocês vão me perdoar eu ser um pouco chata aqui, mas eu li todos os discursos do presidente Jair Bolsonaro desde que ele assumiu a Câmara dos Deputados em 1991. E ele tem uma agressividade que é característica da voz dele, tá? Ele, por exemplo, teve um ano... De novo vem o Rio Grande do Sul nessa história, né? Mas teve um período que o presidente Jair Bolsonaro estava na tribuna da Câmara e que ele ironizou o fato de uma escola militar de Porto Alegre ter escolhido Hitler a personalidade do ano. Ele, como assim? Por que não pode ser Hitler? Então ele tem essas intempéries. Teve um momento em que ele foi processado pelos pares de tanto palavrão que ele falava na tribuna. Algumas coisas se justificam, então um certo receio, um certo temor, porque tudo que ele fala vai ecoar muito mais. Da mesma forma, tudo que a gente fala aqui vai ter um eco muito maior. Então algumas coisas se justificam. Agora, com certeza, tu usar a bandeira do Brasil e dizer que não pode porque é campanha de Jair Bolsonaro, isso beira o absurdo, né? É quase que o ridículo. Olha que interessante, quero perguntar para Daniela. Daniela, nós vimos, né, algumas pessoas, inclusive, né, que nem eu falo, você tem pessoas violentas que são palmeirenses, que são corintianas, sim, que são de esquerda, que são de direita, que são lulistas e são bolsonaristas. Ou seja, são pessoas violentas. Dentro de um universo de 220 milhões de pessoas, é claro que você vai ter uns idiotas, né, e que levantam bandeiras. Olha, eu sou corintiano. Então, como é que a gente faz? Foi o corintiano que matou o São Paulino? Ou foi o bolsonarista que matou o lulista? Ou foi o sexista porque foi homem contra a mulher? Então é muito fácil a gente pensar e colocar dentro de uma caixinha para justificar algum tipo de violência. Aí, entre o falar, né, o simbólico, e o agir, será que 1 milhão de pessoas lá em Brasília, mais 1 milhão de pessoas aqui em São Paulo, consegue ver agressividade no Bolsonaro? Olha, Ricardo, essa pergunta ela é bem interessante, não é? Eu vou pegar aqui até algumas falas da própria Daisy, não é? Em que ela apresentou momentos que o Bolsonaro ele foi extremamente inadequado, não é? Com falas reprováveis, sim. Não é? A gente não pode aqui falar que é tudo às mil maravilhas, que não é, não é? E nós temos de fazer também reflexão sobre essas coisas. E na própria manifestação, no dia 7 de setembro, também ocorreram momentos que não foram adequados, não é? Principalmente para um chefe de Estado. Mas o que a gente precisa ver é violento? Não é? Cometeu alguma atitude violenta? Ou não. Criminosa? Ou criminosa, né? Isso é o que fica. Mas o que utilizam? Utilizam essas falas, não é? Mais, às vezes, exacerbadas do Bolsonaro para colocar como se fosse o normal, o comum. É sempre assim. É o fascista, não é? E que é sempre interessante, o autoritarismo também sempre falam sobre isso. Não é? Infelizmente, utilizam tanto essas palavras que elas estão perdendo significado. E é algo tão forte que nós não podemos deixar que essas palavras percam o significado dessa forma. Porque aí, quando chegar realmente, se chegar, eu espero que nunca aconteça, né, as pessoas não vão nem notar
porque ficou tão banalizado, né? É genocida, é fascista, todo mundo virou fascista agora, que é autoritarismo, né? Você não ter a possibilidade de ter um sistema pluripartidário, não é um parlamento que não tem capacidade de decisões. Poder falar, né? Qualquer ser humano poder falar nas redes sociais. Exatamente, poder falar. Então, não é o que a gente vê hoje. Mas se a gente for analisar, por exemplo, o STF, né, ali nós começamos por um caminho que é bastante perigoso o que está acontecendo. Vamos continuar falando de sequestro. Sim, senhor, sim, senhora, dona Duda. Porque essa foi a palavra utilizada para dizer que os bolsonaristas ou Bolsonaro sequestraram o verde e amarelo. A pergunta que eu quero te falar é a seguinte: a esquerda, muitas vezes, ela escondeu o verde e amarelo, ela trocou o verde e amarelo pelo vermelho, ela ridicularizou o exército, os hinos, a pátria, as suas referências simbólicas, e agora querem ela de volta. Só que é a mesma coisa, eu vejo, como se um corintiano usasse verde. Você pode ver, o corintiano não consegue usar verde, porque não casa, não dá liga. Você começa a falar, aí você vê a propaganda do Lula, aí ele põe verde e amarelo, põe a bandeira, você vai, porque sambaram em cima da bandeira, cuspiram na bandeira, tacaram fogo na bandeira, fizeram cocô na bandeira. Então, não dá mais liga. Ou seja, realmente a gente tem politicamente um lado socialista, e inclusive você identificado pelo vermelho, e o lado do patriotismo, que renasceu nas ruas. Como é que você vê isso, Duda? Como é que você, inclusive, você estava ali todo esse tempo nas ruas, como é que você vê? São fascistas que estavam na rua? São pessoas violentas? Como é que é essa história? São pessoas sequestradoras? Assim, primeiro que o conceito de fascismo geralmente é totalmente distorcido por esse pessoal que se apropria desse discurso, né? Fascista isso, fascista aquilo. Hoje em dia, fascismo é uma ofensa vazia. O fascismo não existe mais há sei lá quantos anos. Tá? Hoje em dia, fascismo é uma ofensa vazia. Perceberam que chamar as pessoas de fascista diminui a moral delas e mas usam diminui. isso... Diminui. É porque a gente já se acostumou que não significa nada. Eu não sei, porque assim, hoje em dia, quando alguém fala assim, bolsomínio, gado, parece que é um elogio. Porque quando sim, a pessoa... e aí, lide com isso. Porque quando a pessoa faz alguma coisa em relação ao patriotismo, Minion, a pessoa fala de direito, fala de democracia, a pessoa fala do verde e amarelo, bolsonarista. Então, se é isso que é ser fascista, se é isso que é ser bolsonarista, então somos. Como é que é? Né? Você sente isso mesmo? Sim, com certeza. É um discurso que assim, é totalmente vazio, totalmente infundado. Agora, sobre a questão da bandeira, a esquerda, no geral, nunca se importou com bandeira nenhuma, só com a deles, só com a bandeira socialista, só com as pautas deles. A esquerda sempre se opôs ferozmente ao patriotismo. Isso sempre foi característica da esquerda, né? Não é à toa que a gente vê surgindo grupos globalistas, grupos como a Ursal, como o Foro de São Paulo, que querem moedas únicas, unificar a América Latina, Imagine all the people, né? Não tem fronteiras, vamos todo mundo dar as mãos e ser igual. Isso, na verdade, é uma crítica direta ao patriotismo. Isso. Né? Eles sempre foram uma oposição muito forte, eles nunca tiveram nem aí com bandeira. Quando você pega fotos de manifestações petistas lá de 2005, 2004, 2008, enfim, não tinha bandeira nenhuma. E Bolsonaro não era presidente nessa época. Então, como que ele se apropriou da bandeira em 2006, né? Eles nunca fizeram questão de usar a bandeira, esse que é o ponto. Eles nunca se importaram. Na verdade, além de não se importar, eles desprezavam. Então, o que acontece? Eles chegaram num ponto em que eu enxergo dessa forma, eles estão percebendo que essa pecha de socialista, de comunista, não pega bem para eles. O cidadão normal, a pessoa comum, não vê isso com bons olhos. Então, eles estão tentando se desvencilhar dessa imagem de comunistas, de Partido dos Trabalhadores, né? De ser aquela coisa sindicalista, de ser aquela coisa de luta de classes, de ditadura do proletariado, de se o proletariado tudo produz, a ele tudo pertence. Eles estão tentando se desvencilhar dessa imagem, tanto que você vê isso nitidamente no novo logo da candidatura, que inclusive é breguíssimo.
aquele logo da candidatura da chapa do Lula e do Alckmin, que ele é meio vermelho do PT, mas ele também é meio verde, amarelo e azul. Ficou uma coisa horrível. Mas eles estão tentando se desvencilhar dessa imagem de comunistões mesmo, de revolucionários, porque eles perceberam que para pessoa de bem, para pessoa normal, isso não pega bem. E aí agora eles reclamam que a bandeira é nossa, porque eles estão querendo puxar uma lasquinha também. Levaram até o Alckmin, né? Pois é, cara, o Alckmin, né? Os caras se degladiavam, os caras se xingavam, os caras eram água e azeite e hoje são... Era o anti-Lula. Agora é Lula, Lula. Pô, o Alckmin virou sindicalista, cantou o hino da Social lá, como é que chama? Internacional Socialista. Então, cara, ele cantou. No dia do 7 de setembro, eu passei numa banquinha de jornal e tinha uma revista da Veja dele com um broche. E gritando, Lula, Lula, quase perdendo. Eu falei assim, gente, o que é isso? Né? É uma crise de identidade dos 60 anos? O que é, Marcelo? Mas, Marcelo, transtorno de identidade múltipla. Pois é. Marcelo, o Marcelo estava batendo o seu pezinho Prada ali embaixo do seu sapatinho Prada embaixo da mesa. Aí ele falou assim, cara, eu quero falar. Então fale, Marcelo. Mas é o seguinte, eu quero botar mais uma pimenta no que você vai falar. A Duda falou muito bem, porque é o seguinte, o nós e eles sempre foi pauta da esquerda, né, do socialismo. Então era o negro, o branco, a mulher, o homem, o pobre e o rico, né, o PCD e a pessoa sem deficiência, era o gay e o hétero, o cis e o trans. Só que as pessoas começaram a ver que isso independe de moral e ética. As pessoas começaram a falar, eu sou negro, ou eu sou branco, ou eu sou cis, ou eu sou trans, eu sou gay, eu sou hétero, mas eu sou uma pessoa de bem. Ou eu sou bandido, ou eu sou corrupto, ou eu sou matador, ou eu sou vítima. E eles começaram a perceber que as características não caracterizavam justamente pessoas de bem e pessoas vítimas, pessoas do mal, pessoas que agridem, pessoas que são agredidas. Então, para mim, isso acabou essa falácia. Já virou a página. Só que parece que ainda eles tentam vir com isso aí, só que não cola mais. Porque hoje nessa última manifestação dessa semana, cara, eu vi negros, brancos, ricos, pobres, cadeirantes, gays, héteros, cis, trans, cara, todo mundo junto, gritando, sabe o quê? Liberdade, democracia, abaixo a censura, queremos lisura. Respeito à Constituição. Respeito à Constituição. Ou seja, todos unidos em prol do Brasil. Como é que você vê isso, Marcelão? Olha, a questão que você coloca, ela é fantástica, eu vou te dizer por quê. Porque a necessidade de colocar, não uma polarização, mas um antagonismo dentro da sociedade está na própria doutrina marxista. Tá? Isso é natural para até mesmo porque, se a gente pegar o conceito, a ideia de progressismo, é um termo que, para mim, eu acho o pior de todos. Por qual razão? Da doutrina marxista, você tem uma sucessão de modos de produção, que vai do modo de produção primitivo até o modo de produção capitalista, comunista, que é o último. Ele identifica essa linha histórica e ele diz, isso começa e termina. Tanto que se diz que a filosofia da história marxista é uma filosofia da história teleológica, tem um início e tem um fim. Qual é a grande lógica que tem nessa necessidade de deixar a sociedade com os antagonismos? É que, pela doutrina marxista, a história só caminha dentro dessa lógica porque ela caminha da perspectiva da luta de classe. E ela só vai acabar quando não existir mais classe social. Aí eles começam a dizer, as classes vão se contrapondo, produzindo uma nova realidade, que surge um novo tipo de relação de classe, até chegar num determinado momento que no comunismo não tem mais nada, porque as classes deixaram de existir, exatamente porque não existirá mais aquilo que é essencial para ter essa divisão, que é a propriedade. Da lógica deles, isso é necessário. Tanto que eles dizem, nós somos progressistas, por quê? Porque nós incorporamos a lógica do progresso da história. E o progresso da história vai pela superação dos modos de produção até chegar no comunismo. Qual é a jogada que tem? Ocorreu uma transformação no capitalismo que não estava prevista. Essa transformação, ela trouxe um problema muito grande. Por qual razão? Porque o modelo de capitalismo que o Marx criticava era o modelo que você tinha um grande burguês, ele era detentor dos meios de produção, ele era o grande rico e todo mundo era no máximo um intermediáriozinho e uma massa de proletários que garantiria a acumulação desse grande burguês. Desse poucos burgueses. O problema todo é que o capitalismo mudou. Ele permitiu que ocorresse que
todos da sociedade pudessem, em algum grau, alguma medida, ou ser empreendedores, ou eles conseguirem fazer parte da própria empresa desse grande burguês. Através das ações, né? Ou seja, você pode investir, virar sócio dessa empresa, ou se você quiser, consegue ter a mobilidade de classes, justamente empreendendo e fazendo algo que você é bom. Aí qual é a lógica de ter esse antagonismo dentro da sociedade? Como o capitalismo avançou dessa maneira, você precisa ter o antagonismo para justificar uma transformação do modo de produção, porque eles não admitem esse modo de produção capitalista como um modo de produção que gera equilíbrio na sociedade. Tem muita pobreza e, claro que vai, dependendo da maneira como ele vai se organizar ou a maneira como serão superadas esses probleminhas gerados pelo capitalismo. Ou, por exemplo, retira-se o monopólio. Se você acabar com o monopólio, o capitalismo se dinamiza. A jogada toda é essa. Eles precisam ter este antagonismo dentro da sociedade. Só para concluir uma coisinha. O Álvaro Uribe... 15 segundos. O Álvaro Uribe, ele usou uma expressão que eu achei muito interessante. Revolução molecular dissipada. Qual é a lógica disso? Como você tem a sociedade cheia de antagonismos, você deixa cada um em reivindicar aquilo que deseja, aí você acaba falando o seguinte, mas tudo isso acontece com você, por quê? Porque nós temos uma estrutura social e uma estrutura econômica que gera o antagonismo que você está vendo aí. Agora vamos lá, falamos do antes pré-7 de setembro, falamos do 7 de setembro, agora nós vamos falar do pós-7 de setembro, porque o Bolsonaro falou algumas coisas e está no ponto para a gente analisar. Vamos ver o que Bolsonaro disse. Podem ter certeza, é obrigação de todos jogarem dentro das 4 linhas da nossa Constituição. Com uma reeleição, nós traremos para dentro dessas 4 linhas todos aqueles que ousam ficar fora dela. Tenho certeza, nessa esplanada, aqui a origem das leis que mudam o nosso país. Muito feliz em ter ajudado a chegar até vocês a verdade. Também ter mostrado para vocês que o conhecimento também liberta. Hoje todos sabem quem é o Poder Executivo. Hoje todos sabem o que é a Câmara dos Deputados. Todos sabem o que é o Senado Federal. E também todos sabem o que é o Supremo Tribunal Federal. Então vimos aqui o Bolsonaro no modo Zon, como disse a Deise, né? Que ele é muito o que fala, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou falar pra todo mundo agora aqui, não tem picanha nesse churrasco aqui, porra. Então, não é? Ele é assim, cara. Agora vamos lá. Vamos analisar o que ele disse, não o jeito que ele disse. Que o mais importante é você analisar aquilo que é dito. Né? E a forma é muito subjetiva, porque tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Parece que a maioria até gosta, porque o pessoal fala, prefiro alguém que fala a verdade e me doa do que alguém que me balança o berço e me esfaqueie. Ou seja, aquela pessoa que fala coisas bonitas, mas me trai quando eu não estou vendo. Né? Essa que é a verdade. Mas vamos lá. E aí? Eu tô pensando assim, vou começar com essas 2 meninas aqui, essas 2 moçoilas. Ele disse o seguinte, que a galera tá sabendo como é que funciona agora. Né? Como funciona o Supremo, como funciona a Câmara dos Deputados, os senadores. Será que foi um recado também, tipo assim, ó, depois que eu ganhar, ele disse, né, se eu ganhar a eleição, a coisa vai ficar mais fácil. Será que é um aviso também, tipo assim, não é só o Bolsonaro, não é só o presidente, mas as pessoas perceberam que vai ter uma oxigenação no Senado e para os deputados, e isso vai mudar o jogo? E vai mudar muito o jogo, inclusive porque o presidente vai indicar 2 do Supremo. E aí, você acha que o Brasil vai ser outro Brasil se Bolsonaro ganhar e outro Brasil se o Lula ganhar? O que você acha? Vamos começar com Daniela. Olha, Ricardo, bom, com certeza nós temos 2 cenários ali completamente distintos, né? Um com Bolsonaro e o outro com Lula. Agora, com relação ao que foi dito... Ele basicamente está falando, não é, sobre as regras institucionais, as regras da Constituição, né? Ou seja, qual é o papel
de cada uma das instituições e que elas devem estar dentro das regras constitucionais, não é? Basicamente, o que ele estava falando era isso. Bom, nós todos devemos seguir à risca as regras, não é? Essa questão que ele levanta, ela é importante porque acena o seguinte: todos nós vamos respeitar o processo eleitoral. Não é? Que vocês também respeitem, não é? Que o STF respeite, que os demais poderes também respeitem. Entendi. É basicamente só nessa linha que ele estava falando. Agora, quando nós temos cenário Lula e cenário Bolsonaro, quando eu vejo um cenário Lula, não é? Infelizmente, o que aparece, não é? O cenário que me vem à frente é justamente, infelizmente, novamente, aparelhamento das instituições. O que é aparelhamento? É tipo assim, colocar os amigos do rei. Exatamente. Para quem está junto comigo. Exatamente. Isso acaba favorecendo a corrupção e ações inadequadas ocorram, porque às vezes nem chega a corrupção. Como já tivemos. Então não é uma coisa simbólica. Exato. Nós já tivemos o mensalão, petrolão. Condenado. Tá tangível, tá ali. Tá tangível, Foi preso. Não tá simbólico, Sim. tá tangível. Exato. Então eu vejo um cenário desastroso, simplesmente porque quando nós olhamos, por exemplo, para o plano de governo do Lula, nós não vemos sequer, por exemplo, a citação da entrada do Brasil na OCDE. Para quem não sabe, a entrada nessa organização internacional, que foi colocado como prioridade no governo Bolsonaro, dará as condições para que o nosso país passe a implementar políticas públicas baseadas em evidências. O que isso significa? Que a partir de então, não adianta ninguém mais no nosso país, um prefeito, um governador, teve uma ideia louca e vai implementar aquilo e depois toda a barbaridade que acontece com a população. Isso não vai mais poder acontecer, porque você vai estar dentro de uma organização que você tem que cumprir diversas regras, tanto que essa organização, Ricardo, colocou grupos de trabalho para analisar questões econômicas do Brasil, questões relacionadas à corrupção, questões relacionadas ao meio ambiente, e o Brasil já começou já passou nessa primeira fase de ser aceito para ingressar, não é, para participar desse processo, né, de ingressar na OCDE. Né? Ou seja, nós estamos avançando. Isso é um dado concreto. Né? Mas no plano de governo já do Lula, isso não existe. Sabe o que existe para a política externa, né, no plano de governo do Lula? Vocês podem ver. Né? Ali o que existe é reintegração da América Latina, basicamente, né, com os bolivarianos. Né? O que nós temos é isso, reinvestimento em ditaduras. Né? Claro que eles não colocam exatamente isso, mas quando a gente lê, é essa conclusão que se chega. Ou seja, distribuir o dinheiro para os amigos. Quando eles falam ali diplomacia ativa e altiva, o que é isso? É relembrar Ahmadinejad abraçando Lula? Dani, eu preciso perguntar agora para a Duda aqui também. Eu ficaria horas te ouvindo. Imagina. Eu ficaria horas te ouvindo. Vamos lá, mas nós precisamos, as duas senhoras aqui, olha aqui, as duas senhoras aqui, senhoritas, para falar. Vamos lá, vamos lá. Duda, o Bolsonaro estava dizendo o seguinte: eu quero que todo mundo jogue dentro das 4 linhas, que todo mundo siga a Constituição, que a coisa seja mais transparente possível. Nós vamos respeitar, eu quero que você respeite também. Isso é uma comunicação de um fascista? Ou, de novo, sei lá, será a imprensa é idiota ou realmente a imprensa ela manipula o que o Bolsonaro fala? Porque, eu juro, eu não consegui ver um ditador falando ali, um fascista falando. Trazer para as 4 linhas, para trazer para a regra do jogo, é fascismo? Você perguntou se a imprensa é idiota ou se a imprensa é manipuladora. Eu diria que ela é os dois. Né? Ela é os dois. Essas têm sido as pautas das manifestações bolsonaristas há muito tempo. É liberdade, é lisura nas eleições, é respeito à Constituição, sabe? Essas têm sido as principais pautas. E isso é muito bonito, a gente ter a capacidade de expressar isso na rua, porque a gente consegue calar qualquer um que diz que nós somos antidemocráticos ou coisa do tipo. Porque como isso poderia ser fascista? Como isso poderia ser antidemocrático se é justamente o povo que é justamente
a democracia, porque a democracia se baseia na maioria do povo, indo às ruas para reivindicar que a lei seja cumprida. Como isso é antidemocrático? Como isso poderia ser antidemocrático de qualquer maneira? Isso não é antidemocrático. Isso é justamente a essência da própria democracia. Agora, eu quero fazer um pequeno adendo, porque ela citou o plano de governo do Lula e eu acho que isso é muito importante. Poucas pessoas têm falado sobre isso. O plano de governo do Lula, qualquer um pode acessar, é um PDF de 21 páginas, qualquer um pode baixar pelo celular. Eu li e reli aquele plano inteiro trocentas vezes e alguns pontos me chamam bastante atenção. Para você ver, o plano de governo do Lula fala sobre a revogação do teto de gastos. O plano de governo do Lula fala sobre a revogação... O que é revogar o teto de gastos? É gastar à vontade e depois tacar a bucha para estourar na mão do próximo. Ou se rolar inflação, tiver que imprimir mais dinheiro, aí tem inflação. Exatamente. Eles falam sobre a revogação da reforma trabalhista, ou seja, você complicar a CLT novamente e isso dificulta que as pessoas tenham emprego. Eles falam sobre... Está literalmente escrito isso. Nova ordem global. Ixi. Quando eles falam sobre aquela questão de integração na América Latina, eles literalmente usam o termo nova ordem global. Trocaram o mundial por global. Ou seja, acabar com a identidade de cada país. Exatamente. E eles falam sobre o estado de bem-estar social. Muitas vezes eles falam, o estado de bem-estar social é basicamente um estado econômico que o comunismo busca atingir, né? E, assim, isso não me parece nem um pouco democrático. Isso é o que me parece fugir da democracia. Você acabar com o teto de gastos, você não ter mais controle nenhum sobre como você gasta o dinheiro que vem do povo, sabe? Isso que me parece uma ameaça ao país. E não discursos que pedem por liberdade, por respeito à Constituição e por democracia. As pessoas pedem por democracia. Boa. Deise, foi uma fala de um ditador ou foi uma fala de quem quer apaziguar a nação? O que você achou? Foi algo mais para espizinhar ou foi algo para vamos cumprir as regras da Constituição? A gente vai falar depois também do imbrochável, né? Se for algo muito relevante, a gente pode falar. Eu quero falar. Mas, Ricardo, não foi, não. A Daniela tocou num ponto aqui, mais para o início do programa, que eu anotei. E eu achei fantástico o que ela falou, que ela disse que as palavras fortes, elas perdem o significado. A gente está usando o termo fascista de uma maneira bem equivocada, e a Daniela alertou para isso, assim, é um termo muito forte para ser utilizado. Eu já orientei alguns trabalhos acadêmicos que, no meio da pesquisa, as pessoas estavam se perguntando, os estudantes estavam se perguntando, mas de tanto falarem que Bolsonaro é fascista, ele é fascista? E a gente pega e estuda o fascismo, é porque tem um ponto que eu acho bem temeroso, assim, uma das características do fascismo, como a Daniela bem deve saber pelo que ela falou aqui, é o nacionalismo extremo, e o que a gente vê com Bolsonaro é esse nacionalismo extremo, mas, pelo amor de Deus, é uma característica. Podem acontecer outros traços que remetam a movimentos políticos passados, mas é muito perigoso a gente associar esse termo. Então, até quando vocês falam aqui, essa fala foi de um fascista, não tem que usar esse termo é muito perigoso, né? E a gente pode cruzar uma linha que a gente não vai voltar. Essa primeira fala do Bolsonaro, uma fala de quem pede o jogo dentro das 4 linhas, da democracia, da Constituição. O que eu sempre reitero em relação a ele, que de novo as gurias falaram aqui, a Dani e a Duda, o Bolsonaro extrapola de vez em quando, sim. Ele extrapola nos discursos, mas não é o que ele fala, é como ele fala. Isso importa também porque ele é o presidente da República. Quando eu falei aqui que eu queria falar do imbrochável, não é um mero tom jocoso, é porque ele é o presidente da República e espera-se dele uma outra atitude. A gente não cobra tanto a liturgia do cargo em relação ao STF, que é muito bem feita e muito bem cobrada. A Carla Secato ainda falou brilhantemente numa linha de frente que eu estava aí no estúdio. Ela me chamou a atenção para isso porque eu estava defendendo a nossa democracia. Ela falou, mas a nossa democracia está confusa porque está tudo embolado. A gente não tem essa distinção dos poderes como eu defendia aí no linha de frente. Eu pensei, putz, a Carla tem razão. Então está tudo embolado, mas nem a STF, nem o presidente, muitas vezes, respeitam essa liturgia do cargo. Então, essa primeira fala que tu mostrou aí, Ricardo,
ela é ótima, ela é perfeita, é o que mantém a democracia funcionando, que todos joguem dentro dessas 4 linhas. Mas tem outros aspectos que o presidente extrapola, e aí com todo o respeito que eu devo a ele, ao cargo dele, mas às vezes parece que ele está falando desculpa para o pânico, e não é, ele é o presidente da República, sabe? Espera-se um pouco mais de serenidade e seriedade dele. Desculpa. Então vamos lá, o imbrochável, você acha que é muito ruim? Uma parte de brincadeira ali. Ricardo, eu... Assim, em um tweet, porque agora já estamos no final. Eu vou perguntar isso para cada um. E vai sempre a pimentinha, né? É porque ele tem um histórico de agressividade com as mulheres, ele tem um machismo tóxico que perturba, sim. Então, essa fala, num ato do 7 de setembro, ela não é adequada. Me desculpa, ela não é adequada de forma alguma. Isso me perturba. Essas brincadeiras que ele faz em relação a... Deixa eu perguntar para os outros aqui. Não é adequada. Vamos lá. Então, a gente teve, no 7 de setembro, liberdade, lisura, sem censura, patriotismo, paz, não violência, mas a mídia vai pegar o imbrochável. E aí, Marcelão? O imbrochável é algo que é incapaz, assim, não cabe ter um momento de descontração? Olha, um tweet. Eu concordo com a Deise que muitas vezes o presidente da República ele usa termos inadequados. O problema todo é que, às vezes, as pessoas não entendem aquilo que ele está falando e aquilo que ele quer dizer. Vamos tentar verificar a questão do imbrochável? Não dá tempo. Não dá. Podia falar, é um termo militar. Podia brincar ou não podia brincar? Não, é um termo militar. É um termo militar. É um termo militar. Por que você usa o termo broche para dizer que o cara não conseguiu cumprir as missões, porque ele broxou do meio do caminho? Foi Daniela, é muito importante o imbrochável ou todo o resto que constitui milhões de pessoas saindo no Brasil? Olha, Ricardo, o Marcelo Soano, ele acabou de explicar que é um termo militar, mas não é dessa forma que a população em geral vê. Então, eu achei que sim, foi inadequado. Foi isso que aconteceu. Duda, e aí? O imbrochável é tão pecaminoso assim? Ou o Bolsonaro tem que continuar falando pro público do pânico? Porque eu sou público do pânico. Eu acho que falar com a população é fácil. E aí? Eu vou ter que discordar das minhas colegas de bancada, porque eu acho que em meio a tantas coisas importantes acontecendo, o tom jocoso, porque do meu ponto de vista é sim jocoso do Bolsonaro, não então, um problema grande. Eu acho que se o Bolsonaro não fosse dessa forma, ele não seria o Bolsonaro que se elegeu. Eu acho que isso faz parte, essa falta de liturgia do cara então, faz parte. Então vamos encerrar o Linha de Frente, porque eu vou fazer uma declaração. Deise, presta atenção. Eu sou imbrochável também. Te tenho dito. Até mais, pessoal! Cumpre todas as missões. Linha de Frente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.